Albert Fish, o próprio nome já causa arrepios. A maioria das pessoas via um homem velho e frágil, uma figura discreta. Mas, por trás daqueles olhos aparentemente inofensivos, espreitava um monstro. Uma criatura de pura maldade. Fish era um pesadelo personificado, um predador que se alimentava dos inocentes. Ele era o bicho-papão sobre o qual os pais alertavam seus filhos. Ele era o monstro embaixo da cama, feito carne. Fish era a personificação da contradição. Ele era, ao mesmo tempo, lamentável e aterrorizante. Era fraco, mas capaz de crueldade inimaginável. Ele era, em todos os sentidos da palavra, um monstro. Mas ele era um monstro humano. Esse era o fato mais assustador de todos. Ele se escondia à vista de todos, um lobo em pele de cordeiro. Sua história serve como um lembrete arrepiante. O mal pode usar muitas máscaras, e às vezes os rostos mais comuns escondem as almas mais sombrias. Monstros não nascem, eles são criados. No caso de Albert Fish, seu caminho para se tornar um monstro foi pavimentado por uma infância marcada por tragédia, negligência e instabilidade mental. Nascido em uma família repleta de insanidade, Fish foi apresentado ao lado mais sombrio da humanidade, ainda muito jovem. Seu pai, um capitão de barco fluvial, morreu quando Fish era apenas um menino. Sua mãe, incapaz de lidar com a situação, o colocou em um orfanato. Foi lá, dentro das paredes frias, implacáveis daquela instituição, que as sementes da loucura de Fish foram semeadas. Ele suportou punições horríveis. Ele testemunhou brutalidade. Ele aprendeu que a dor e o sofrimento eram as únicas constantes na vida. Essas experiências iniciais deixaram uma marca indelével na psique de Fish. Elas distorceram sua percepção do mundo e seus desejos. Ele ficou fascinado pela dor, tanto infligindo-a quanto suportando-a. Sua infância foi um terreno fértil para um monstro em que ele se tornaria. Como adulto, Fish aperfeiçoou a arte da decepção. Ele se tornou um camaleão, adaptando sua personalidade para atender às suas necessidades sinistras. Para o mundo exterior, ele era um velhinho inofensivo, um avô caduco. Ele era conhecido por cuidar de crianças em sua vizinhança. Pais alheios à escuridão, que se escondia sob sua fachada gentil. Fish entendia a linguagem da inocência. Ele sabia como ganhar a confiança de uma criança. Ele costumava oferecer doces ou moedas, atraindo-as com a promessa de pequenos prazeres. Ele era um mestre manipulador, jogando com suas vulnerabilidades. Ele era um predador em sua forma mais verdadeira, estudando sua presa, esperando o momento oportuno para atacar. Seu comportamento gentil era o engano definitivo. Uma máscara que escondia o monstro interior. Seção 4. O rapto de Grace Budd. O pior pesadelo de um pai. 3 de junho de 1928. Uma data para sempre gravada nos anais da história criminal. Foi o dia em que Albert Fish, sob o pretexto de um passeio amigável, sequestrou Grace Budd, de 10 anos, de sua casa na cidade de North York. Eloise Sawyer havia selecionado cuidadosamente sua vítima, estudando sua família, aprendendo suas rotinas. Fish, se passando por um gentil trabalhador rural chamado Frank Howard, prometeu aos pais de Grace que levaria sua filha a uma festa de aniversário.
Ele prometeu trazê-la de volta mais tarde naquela noite. Eles, confiantes e ingênuos, permitiram que Grace fosse com ele. Eles nunca mais veriam sua filha viva. O sequestro de Grace Budd por Fish foi um ato calculado de maldade. Foi uma prova de sua astúcia e sua capacidade arrepiante de se misturar, de parecer inofensivo, enquanto planejava os crimes mais hediondos. Seção Q. A carta horrível, revelando as profundezas da depravação. Anos após o desaparecimento de Grace Budd, sua família recebeu uma carta arrepiante. Nela, o autor, alegando ser o assassino de Grace, descreveu seu destino horrível em detalhes gráficos. Ele contou como uma levou para uma casa isolada, a estrangulou e depois os detalhes eram horríveis demais, monstruosos demais para compreender. Ele confessou ter canibalizado seus restos mortais. A carta, repleta de detalhes assustadoramente específicos que só o assassino poderia saber, confirmou os piores medos de todos. Albert Fish, o aparentemente inofensivo velhinho, era um monstro que devorava crianças. A carta, um testemunho da depravação de Fish, enviou ondas de choque por trio da survive. Foi um vislumbre da mente de um louco. Um mundo sombrio e distorcido, onde prazer e dor estavam inextricavelmente entrelaçados. Seção 6. Uma mente consumida pela escuridão. A psicologia de um sádico. O que levou Albert Fish a cometer atos tão indizíveis? Os psiquiatras que o examinaram ficaram perplexos com a profundidade de sua depravação. Eles o diagnosticaram com uma infinidade de doenças mentais, incluindo esquizofrenia e sadismo, mas mesmo esses diagnósticos não conseguiram explicar completamente a escuridão que o consumia. Fish sentia prazer em infligir dor. Ele era um sádico em sua forma mais pura. Sei lá, ele mutilava seu próprio corpo, inserindo agulhas em sua carne e flagelando-se com uma raquete cravejada de pregos. Ele via a dor como uma forma de êxtase religioso. Sua mente era um labirinto de desejos distorcidos e crenças delirantes. Ele era um pesadelo personificado. Um exemplo vivo dos horrores que a mente humana é capaz de conjurar. Seção 7. Ordens divinas e delírios. Um senso de realidade distorcido. A insanidade de Fish era profunda. Ele afirmava ouvir vozes, ordens divinas que o instruíam a cometer seus atos hediondos. Ele acreditava que, ao matar crianças, estava realizando um sacrifício a Deus. Ele se via como um servo justo, cumprindo uma missão sagrada. Seus delírios não tinham limites. Ele acreditava ser imune à punição, e seu propósito divino o protegia das consequências terrenas. Ele vivia em um mundo de sua própria criação. Um mundo onde a lógica e a razão não tinham lugar. Suas crenças, embora enraizadas na loucura, eram assustadoramente reais para ele. Ele era um escravo de seus delírios, uma marionete dançando ao som de seu próprio senso de realidade.
distorcido.